Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso treinamento de copy, né? Onde eu vou estar falando aqui para você sobre como você cria novas abordagens, como você utiliza a copy no seu conteúdo, como você escreve uma carta de vendas. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo promocional do nosso clube Seja Seu Copywriter, onde você vai ter uma aula mensal, onde você tem acesso a aulas ao vivo, né, mensal dentro do nosso grupo secreto no Facebook e aulas semanais dentro do nosso Close Friends no Instagram. Beleza? Se você quiser mais informações, a gente separou uma página para estar te explicando tudo, detalhes por detalhes. É só você me enviar uma mensagem, enviar um e-mail, que a equipe vai estar te explicando, te dando os maiores detalhes, tá bom? Então vamos lá ao conteúdo. Eu separei aqui que eu queria explicar um pouquinho o conceito que é a base do neuromarketing. O que seria isso? Que seria aquele cérebro trino. Eu não sei se você já ouviu falar, se você já estudou sobre isso, mas seria basicamente a gente falar sobre o nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro neocórtex e nosso cérebro límbico, certo? Que seriam aí as três estruturas, os três partes da mente que cada uma controla alguma região ali, certo? Que seria. E aí, para não entrar muito profundamente, para não estar te confundindo, né? Para estar entrando aqui com muitos conceitos, eu resolvi separar da forma que eu acredito que vai ficar mais simples para você, beleza? E aí, então, eu coloquei aqui os 3 níveis de decisão. O que seriam esses 3 níveis de decisão, certo? O primeiro nível, a gente teria ali o nível intuitivo, que seria aquela parte ali, uma parte mais primitiva do nosso cérebro, né? Aquela parte mais primitiva que faz a gente pensar no eu, que faz a gente ser um pouco, assim, sendo bem abertamente, né? Ser um pouco mais egocêntrico, ser um pouco mais egoísta, pensar no meu bem-estar, nas minhas coisas, certo? Então esse é um lado do cérebro um pouco mais intuitivo, tá? A gente tem aí o segundo nível, que é o nível emocional, né? Aonde a gente tem ali as partes que falam mais das emoções, que são um nível mais, assim, que é onde a gente entra naquela questão da sociedade, uma questão social, né? Aquele senso de comunidade, tá? E é dentro desse nível também, desse nível emocional, né, onde a gente tem esse senso de comunidade, que a gente tem aqueles gatilhos mentais, certo? Os famosos gatilhos mentais. Bom, eu não vou entrar muito profundamente nesse assunto de gatilhos mentais nessa aula, porque eu quero deixar isso para uma próxima aula, para vir com uma abordagem um pouco mais profunda, um pouco mais extensa e detalhada sobre esse assunto, né? É um assunto sim que eu quero utilizar uma outra abordagem com você, beleza? Mas agora você tem que pensar o seguinte, que no lado emocional a gente tem essa questão social, de status, de comunidade. Então a gente tem o terceiro nível, que é o nível racional, tá? E no nível racional, o que a gente tem nesse nível? É lá que a gente processa os dados, as informações. Então o que acontece nesse nível? Quanto mais dados a gente entrega, mais dados, mais processos mentais vão existir, certo? É aquela coisa da gente tentar vender o nosso produto, fazer uma venda de um serviço através de justificativas, de dados, entendeu? Então esse é o lado racional. E pensando assim, o lado mais difícil a gente conseguir vender é o lado racional. O lado mais fácil de a gente vender é o lado intuitivo, beleza? Então a gente sempre tem que pensar que quanto maior o nível ali no primeiro, mais fácil é a venda, certo? A venda propriamente dita, né? É mais fácil você conseguir convencer por motivos emocionais do que por motivos racionais, certo? Lembrando também, né, que a gente compra por motivos emocionais e usa a razão para justificar, usa ali argumentos racionais para estar justificando a nossa compra, beleza? Então o que a gente precisa? Escrever, legal?
Então, quando a gente vai escrever uma copy, vai escrever uma carta de vendas, vai fazer um vídeo de vendas, o que a gente encontra? Geralmente a gente encontra esse tipo de pessoas, pessoas indecisas, certo? A gente está querendo convencer uma pessoa. E geralmente as pessoas indecisas, elas estão trabalhando a razão. Elas estão com vários processos mentais acontecendo, certo? E aí o que gera algumas objeções, como: eu terei tempo para isso? Isso não está caro? Será que isso vai me ajudar? Então são dados que a mente começa a processar e começa a processar mais informações e começa a dar mais dados. E o que acontece quando a gente quer justificar as pessoas? Por exemplo, isso não está caro, a gente quer dar uma justificativa. Aí está o grande erro da maioria das pessoas. Por quê? Quanto mais dados a gente der, mais processos mentais vão acontecer e a pessoa vai ficar mais indecisa, tá? E é isso que acontece muito quando uma pessoa pensa: poxa, eu vou tirar todas essas dúvidas, eu vou fazer uma live de tirar dúvidas, e não levar para um lado emocional, acaba aí acontecendo isso. As pessoas vão processando mais informações, e a cada nova informação é como se a gente estivesse alimentando o cérebro. Essa parte racional do cérebro ama dados, então ela vai ficar pedindo mais dados, mais informações, e a decisão vai ficando adiando, beleza? Então, o ideal aqui é a gente fazer o quê? A gente pegar, né? A gente está ali trabalhando num processo racional, imaginando que tem algumas pessoas indecisas, né? As pessoas indecisas que vão ler nossa carta de vendas, as pessoas indecisas que vão estar tendo acesso ao nosso conteúdo, as pessoas que estão indecisas estão tendo acesso ali ao nosso vídeo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levar a pessoa para um outro nível. Então a copy, ela serve para isso. Ela serve basicamente para pegar uma pessoa que está mais no nível racional e levar ela para o nível emocional, né? Vender para a emoção ou vender para o lado intuitivo, beleza? Então eu vou falar aqui um pouco dos dois lados, né? Dos dois estados mentais que é mais fácil a gente estar realizando a venda, de estar convertendo alguém em um cliente, beleza? A gente tem um lado emocional, tá? O que a gente tem no lado emocional? Tem aquela questão, né, que eu até comentei aqui com você, sobre o senso de comunidade, né? O lado emocional, ele tende para esse lado. Além de todas as emoções, todos os gatilhos mentais, ele tende para esse senso de comunidade, né? Esse senso de, poxa, se eu comprar esse produto, se eu comprar esse carro, o que isso vai dizer, né, para a sociedade? Em que lugar da sociedade eu vou estar? Que status eu terei com esse produto? Então, esse lado emocional, ele é muito forte, né? Ele é muito forte por esse motivo. Por ele estar diretamente ligado à comunidade. Ele está diretamente ligado a esse lado nosso social, esse lado de status, certo? E é muito mais fácil você levar uma pessoa para esse lado, para esse estado mental, do que você tentar convencer pelo lado racional, beleza? Vou te dar um exemplo aqui. Casa nova. No lado emocional, o que a gente pensa? Seria, qual é o bairro? A casa é bonita? Eu terei status? Eu serei, quantas pessoas vierem até a minha casa, vierem me visitar? O que as pessoas vão pensar dessa casa? Então, esse lado emocional tá ali conversando com a gente o tempo todo. Tá ali dando sugestões, tá ali levantando pautas pra gente decidir. Poxa, não, essa casa aqui, ela é bonita, certo? Eu vou te dar um outro exemplo aqui de comunidade, uma abordagem aqui, tá? Está acontecendo um novo movimento no mercado profissional. A maioria das pessoas já estão percebendo e agindo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando, né, para o meu leitor que no caso que está acontecendo um movimento das pessoas, que está acontecendo um movimento e as pessoas estão indo para lá, para que a pessoa pense, poxa, existem pessoas que estão fazendo tal coisa, por que eu não estou fazendo? Né? A maioria das pessoas já estão percebendo e que eu não estou percebendo? Por que motivo eu não estou fazendo, se tem bastante gente fazendo? Então, esse senso de comunidade, esse senso
de pertencimento, de querer pertencer a um movimento, de querer estar por dentro, né, de toda essa questão social, ela é muito forte no ser humano. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre o lado intuitivo, né? Como eu disse, esse lado ele é um pouco egoísta, seria a nossa essência assim mais primitiva. A gente pensa no nosso conforto, na nossa segurança, no nosso bem-estar, se a gente é uma pessoa boa, né? Se a gente está sendo aí uma pessoa melhor. Então esse lado tende a ser egoísta, esse lado tende a pensar no eu, né? No eu mereço, eu quero, eu posso, afinal eu trabalho muito. Então vou te dar um outro exemplo aqui, que seria do profissional 10x, certo? Então eu faço uma pequena comparação. Profissional comum do profissional 10x. Até quando você será um profissional comum? Eu falo para a pessoa, olha, existe uma diferença entre um profissional comum e um profissional 10x. O profissional comum é assim, assim. E o profissional 10x, ele tem esse nível de conhecimento, esse nível de comprometimento, certo? E com o meu produto, você se tornará um profissional 10x. Claro que é uma abordagem bem simplificada, mas para você entender a diferença de, poxa, eu quero ser um profissional 10x, eu quero ser uma pessoa destaque, né? Eu mereço, né, ter esse conhecimento, ter acesso a isso. Então, esse lado mais intuitivo, né, mais primitivo, ele vai muito para esse lado. Ele vai muito para essa visão de, poxa, eu preciso disso, eu quero ser assim, né? É um lado um pouco egoísta, né? Como a gente está falando. E assim, eu quero te dar algo nessa aula aqui que já vai poder, aí nos próximos passos que você der, já te dar uma base, né? Que seria, eu quero te dar uma estrutura. Claro que não é nenhum template, não é nada obrigatório, né? Eu também não gosto, não concordo com templates prontos, mas é algo que pode te dar aí um caminho, uma direção, certo? Existem muitas pessoas já dando dicas, né? Falando sobre o assunto. Eu gosto mesmo de te dar uma direção, já te dar algo ali para você fazer. Então, qual que seria essa estrutura? Né? Eu montei uma estrutura aqui, um pouco básica, mas para você entender o começo, beleza? Então, aonde a gente começa uma copy, uma carta de vendas? A gente começa na lead, ou seja, o começo, né? Lead, nesse caso, ele tem um significado que é o começo, beleza? O começo da copy. Então, para que lado o começo tem que ir? Qual que é a tendência, né, do começo? Ele é importante porque é ele que vai fazer a pessoa se interessar em ler o que você tem a dizer ou não. É isso que vai determinar se a pessoa vai continuar, né, lendo o seu conteúdo, se ela vai continuar com você ali ou não. Então, esse começo, como tem que ser esse começo, né? Qual que é a forma, a abordagem correta que você tem que fazer nesse começo? Ele tem que ser um começo intuitivo e emocional. E aqui eu deixei um exemplo, né? Se torne hoje um profissional 10x e tenha uma fila de clientes na sua porta todos os dias. Então, eu levei a pessoa para uma promessa que eu abordo ali as duas partes, né? Se torne hoje um profissional 10x, né? Se torne hoje uma pessoa melhor, se torne hoje uma pessoa de poder, se torne hoje uma pessoa diferenciada, né? E depois eu apresentei tenha uma fila de clientes na sua porta todos os dias. Tenha pessoas te procurando, tenha status, né, social, seja uma pessoa de sucesso. Então essa é uma promessa que ela foi muito pro lado intuitivo, emocional. E assim que deve ser todas as leads, assim que deve ser todos os começos. Deve ter um pouquinho ali do lado intuitivo, né, e o lado emocional. Deve despertar um interesse, deve gerar uma curiosidade, deve gerar ali um interesse por continuar lendo o seu conteúdo. E essa parte é uma das partes mais importantes, se não a mais importante de toda a copy, né? Porque ela que vai determinar se uma pessoa vai continuar lendo todo o seu conteúdo ou não. Então por isso que eu gosto de passar muito tempo pensando nisso. De ter uma promessa, de fazer meu produto ser uma promessa, de fazer minha oferta estar bem alinhada com isso, certo?
Aí depois que você fizer ali a lead, né, vem o meio, certo? E o que vem no meio? A gente apresenta dados que comprovem. Eu gosto muito de apresentar no meio da copy dados que comprovem, citando fontes confiáveis, né? Citando lá um artigo da revista Exame, citando um artigo da revista Veja, citando ali um portal de notícias como o G1. Então, assim, eu começo a colocar dados que vão ser usados para a pessoa somente para justificar as emoções. Eu não vou colocar dados que a pessoa vai começar a processar muitos dados mentais. Eu sempre vou colocar dados que façam a pessoa pensar. Porque a intenção da copy é fazer a pessoa refletir, é fazer a pessoa sair de um estado mental e ir para outro. Porque geralmente a gente está no automático. Quando você vê uma publicação no Instagram, no Facebook, a tendência é que nós estejamos agindo no automático. E a copy, ela vem para quebrar esse automático, né? Essa coisa automática que a gente está fazendo, e para que a gente haja, né? Para que a gente tenha uma ação, certo? Então, aqui no meio a gente dá algumas justificativas, dá alguns dados, né? A gente vai citar essas fontes confiáveis, vai justificar o porquê que você se tornando, né, o profissional da X é melhor para você, certo? Então, aqui no meio, anote aí, a gente tem a justificativa. Beleza? Um pouco mais embaixo, a gente vai entrar numa parte que é um pouco interessante, né? Porque ela é um tipo, né, de gatilho mental, certo? Mas eu gosto de tratar como gatilhos mentais como uma referência, beleza? Eu vou explicar isso numa próxima aula, mas a prova social, ela seria uma referência do quê? Poxa, se todo mundo está fazendo, é porque deve ser bom. Se tem alguém que está falando que isso funcionou para ele, isso pode funcionar para mim, certo? Então, na hora da prova social que a gente colocar na copy, a gente vai citar clientes, a gente vai citar notícias, né, de pessoas que fizeram aquilo, que agiram dessa maneira. Então, isso a gente vai estar agindo esse lado assim da prova social, né? A gente vai estar ali alimentando essas emoções das pessoas, né? Ali também agindo como comunidade, né? Aí vem o lado emocional também, agindo como uma comunidade, certo? E aí a outra parte muito importante é que a gente vai fazer no final, que seria a nossa chamada para ação. É muito importante que a sua chamada para ação ela esteja contextualizada com o seu começo, com os tipos de notícias que você der, com a sua promessa do seu produto. Então, sempre que você fizer uma chamada para ação, tenta lembrar, tenta pensar, tenta analisar se a sua chamada de ação ela está em um contexto justificável, tá? Porque a copy nada mais é que uma conversa, né? Você escreve ela ali, ela tá ali, pessoas estão entrando, pessoas estão vendo, estão olhando, estão lendo, então é uma conversa. Então você começa uma conversa como? Você começa uma conversa com uma abertura bem um pouco indireta, né? Mas no caso da nossa copy a gente começa com uma promessa, a gente começa com algo bem interessante. Então a gente vai contando ali uma história, a gente vai envolvendo alguma história ali no lado emocional, a gente vai envolvendo uma prova social, certo? E aí chega a hora da oferta, chega a hora de apresentar o produto. E aí o que você faz? Você tem que contextualizar com todo o resto, beleza? Gente, aqui no começo também, nesse lead, o começo, a gente vai também colocar nesse lado emocional algumas histórias, né, que seria o nosso storytelling. É interessante você pensar, porque a gente começa a colocar algumas histórias que começa a contextualizar com a nossa oferta, com nossa promessa. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, mas é interessante você pensar o seguinte, que na próxima aula a gente vai abordar mais profundamente cada um desses temas. A gente vai falar bastante sobre gatilhos mentais também. Quero ter essa abordagem aí com você, tá bom? E a gente vai ficando por aqui nessa aula. Beleza? Você vai receber a próxima aula aí
da mesma maneira que você recebeu essa aqui, tá bom? E lembrando que o nosso clube, né, Seja o Seu Copywriter, já está aberto, tá? Então você pode me mandar uma mensagem, pedir mais informações que eu te envio, tá bom? Ó, um grande abraço para você, beleza? Então, aguarde aí as próximas aulas, os próximos direcionamentos. Não esqueça que o nosso clube de Copywriter está aberto aí, vai ser muito legal, vai ser bastante conteúdo, né? O ano inteiro aí de conteúdos bem densos, né? Conteúdos avançados, beleza? Obrigado e até a próxima aí. Um abraço.